os carboidratos são igual aos açúcares que a gente conhece. E qual que é a função deles? Eles fornecem energia primária para o nosso corpo. Também é importante falar dos carboidratos simples e dos complexos. Os simples, eles são considerados carboidratos ruins. Por quê? Porque eles não são ricos em nutrientes e também eles são fáceis de digerir, é algo que se digere muito rápido ali. E os carboidratos complexos, eles são justamente o contrário. Eles vão ser absorvidos ao longo do tempo, vai fornecendo energia gradativamente para a sua célula e também eles são ricos em nutrientes. Agora vamos falar sobre os 3 principais carboidratos. O primeiro são os monossacarídeos, que são carboidratos com uma célula de açúcar. E como exemplo mais comum nós temos a glicose, mas também temos a lactose e a maltose. Depois nós temos os disacarídeos, que são carboidratos com 2 células de monossacarídeos. E como exemplos nós temos a sacarose, que é a frutose e a glicose, a galactose, que é a lactose e a glicose, e a maltose, que é a glicose e glicose. E por último nós temos os polissacarídeos, que são carboidratos com mais de 10 moléculas de monossacarídeos. O índice glicêmico ele pode ser usado para comparar em relação à capacidade de aumentar a sua glicose no sangue. Quando você consome carboidratos com excesso de alto índice glicêmico, sendo esses carboidratos podendo ser pães, açúcares, bolos, batata, entre outros, o seu sangue ele recebe quantidade excessiva de açúcar e causa um pico de insulina no seu organismo. E aí isso te causa mais fome. Eu vou falar agora de carga glicêmica, enzimas e qual é a relação deles com o carboidrato. A carga glicêmica ela é a medida que expressa a quantidade que a glicose se eleva. No caso, é o índice glicêmico. E também ela pode mostrar para a gente a quantidade de carboidratos que contém no alimento. As enzimas elas são substâncias orgânicas que elas atuam em diversos processos químicos dentro do organismo para o melhor funcionamento do organismo. A glicose, por sua vez, ela entra na corrente sanguínea e acaba aumentando a glicemia. Agora eu vou falar sobre glicemia baixa, também conhecido como hiperglicemia. A causa é pouco açúcar no sangue. A causa mais comum são pelos medicamentos tomados para controlar diabetes, exemplo, a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que tem a função de transportar a glicose do sangue para o interior das células, causando uma fonte de energia. E também tem a função de diminuir a taxa alta de açúcar no sangue e manter para a forma normal. Diabetes é a taxa alta de açúcar no sangue, ou a incapacidade da insulina exercer no corpo. Na boca vai ocorrer a mastigação. A saliva vai quebrar as moléculas maiores e menores e a amilase salivar ela vai se ligar ao amido e quebrar ele a maltose. Com isso o pH ficará neutro. O bolo alimentar vai descer pela garganta e vai chegar ao estômago. No estômago vai ser produzido o ácido e a amilase salivar ela vai ser neutralizada. O alimento ele vai seguir o caminho do intestino chegando ao duodeno, onde será produzido a secretina, e que vai ser neutralizada também. E após isso, o intestino vai produzir o ácido pancreático e as enzimas vão terminar o processo da digestão. Falando da carência de carboidratos e excesso de carboidratos, a carência ela vai se manifestar por forma de mal-estar. Então, tremores, fraquezas, entre outros fatores que podem levar ao desmaio. E o excesso ele vai se transformar em gordura e vai ficar armazenado nos tecidos adiposos. Os carboidratos resultantes da digestão de membrana, que ocorre pela ação da amilase salivar e pelas enzimas pancreáticas, são absorvidos por processos de transporte específicos para cada monossacarídeo. No intestino delgado, sofre a ação da amilase pancreática, que desdobra todo o amendo restante em maltose. Sofre também a ação das desacaridades entéricas, que é a maltose, sacarose, lactose, produzindo glicose, frutose e galactose, que são formas de absorção. A celulose é um carboidrato polissacarídeo estrutural e a sua enzima é a celulase, que degrada a parede vegetal. Glicemia e hiperglicemia com vocês. A glicemia é a concentração de glicose e açúcar no sangue, que quando ela está elevada, tem algum problema na sua saúde, como diabetes,